São Francisco Sales, ele tem umas citações que ele diz assim: ó miséria humana, como estamos rodeados de fraqueza? Que podemos esperar de nós mesmos senão quedas contínuas? Podemos estar certos de que, enquanto andarmos nesse mundo, envolvido neste corpo tão pesado e corruptível, sempre haverá em nós um não sei que falhará. Pois é uma regra geral que ninguém seria tão santo nessa vida que não esteja sujeita a cometer imperfeições. Esse trechinho foi tirado de um dos sermões dele no primeiro domingo de Quaresma, que tem um livro que tem esse sermão. Então, uma coisa que a gente precisa entender, que diante dessa colocação, a necessidade da vigilância, a necessidade da vida de oração, a necessidade de uma vida sacramental, para que sejamos alimentados e possamos ser fortes, possamos ser humildes, para não cairmos, e na hora que a gente cair, possamos ter a humildade, né, para conseguir se levantar, olhar fixos na esperança e na misericórdia de Deus e continuar. E não paralisar, que é o que o demônio quer, que ele fica muito mais feliz em ver a paralisia da gente, o desânimo da gente diante da queda, do que a queda em si. Então, São Francisco Sales vai continuar. O amor próprio poderá estar em nós mortificados. Morto, porém, nunca estará. Assim, de tempos em tempos, em ocasiões diferentes, ele volta a lançar novos rebentos, mostrando que, se foi cortado pelo pé, não lhes foram arrancadas as raízes. Nunca estaremos curados enquanto não estivermos no paraíso. Já ele cita um asceta que dizia viver como espiritualmente incuráveis. Daí a necessidade de estar sempre ligado e se alimentando das coisas de Deus e dos sacramentos, né? São Francisco Sales, ele tinha um cuidado muito grande, ele orientava muitas pessoas e ele tinha um cuidado muito grande, principalmente para aquelas pessoas que estavam no início da caminhada, de falar sobre as debilidades, sobre as fraquezas, para não desanimar. Por quê? Porque ele dizia que as pessoas que estão mais no início da caminhada são aquelas pessoas que normalmente elas se espantam mais e desanimam quando caem. E isso leva a um afastamento muito grande. E ele dizia, o progresso é lento e interceptados de queda. Então, ele vai falar novamente, nossas imperfeições há de acompanharmos até a sepultura. Não podemos andar sem tocar a terra. O que não podemos faltar o que ele diz que a gente não pode fazer é simplesmente deitar, né, na terra e se esparramar na lama. Mas ele fala e ressalta, também nos ocorra pensar em voar. Somos passarinhos, ainda que pequenos, mas temos as asas. Então, esse levantar, esse recomeçar, é o princípio da vida de busca de perfeição. Caiu, levanta. Caiu de novo, reinicia. Sempre com os olhos fixos na esperança e na misericórdia de Deus. São Francisco Sales também, ele vai nos alertar de que ele cita, inclusive, São Paulo, que a conversão ela se faz aos poucos, no ordinário, precisando de esforço, de tempo, para que a gente consiga melhorar. Isso é muito importante, porque não é ensinamento só para a nossa vida, para as nossas debilidades, mas também para o próximo. Essa caridade que a gente precisa ter com a gente também precisa ter com os outros e precisa também ter com as dificuldades que a gente passa, sabendo que o tempo, o esforço, a caminhada, ele leva a uma resolução da melhor forma daquilo que está se passando. Então, São Francisco Sales ele vai falar que São Paulo foi purificado em um instante como uma purificação perfeita, mas uma transformação tão repentina é na ordem da graça um milagre, como na ordem da natureza ressuscitar um morto. Se a gente tem uma doença séria, por exemplo, como um câncer, a maioria das pessoas, quase toda a totalidade, ela vai precisar de uma cirurgia, de uma quimioterapia, de uma radioterapia, uma imunoterapia, qualquer tipo de tratamento, através dos médicos, que pode obter a cura, dependendo, lógico, acima da vontade de Deus e também do tratamento feito e da resposta dele.
Isso é a ordem natural das coisas. São Francisco Sales, ele compara. A gente poderia comparar São Paulo, na conversão dele, São Paulo, Saulo, ele cai do cavalo, como perseguidor dos cristãos, ele levanta Paulo para defender o cristianismo e ser um grande apóstolo, né? Então, divulgar o cristianismo. E isso ele diz que ele foi purificado em um instante, que foi uma purificação perfeita. Mas isso, na ordem da graça, pensando, era como se fosse, na ordem natural das coisas, ressuscitar um morto, ter um morto e ressuscitar. Ou um milagre. Uma pessoa tem os exames, tem uma biópsia, tem um resultado de um câncer, sem tratamento algum, ela vai fazer um exame novamente e ali ela está curada. Quantos relatos a gente tem nos escritos de Nossa Senhora de Lourdes, lá pelos milagres de Lourdes, ou de tantos outros santos, onde ou não tinha mais o que a medicina fazia, ou antes de qualquer tratamento, a pessoa foi curada. Isso é um milagre, né? Diferente do tratamento. Então, São Francisco Sales, ele faz essa comparação no sentido de... A comparação do câncer foi minha, mas São Francisco Sales, ele faz essa comparação na ordem da natureza, como ressuscitar um morto, ele vai mais além, se você pegar um morto e botar ele para levantar, que para que a gente não desanime, não fique esperando. Então, eu rezei, eu pedi a Deus, eu agora sou uma pessoa muito vaidosa, pareço um pavão quando o padre fala meu nome na igreja, tudo, e que fala que eu sou do apostolado que reza pelos sacerdotes, e aí, de repente, pronto, eu virei a pessoa mais humilde da vida, mais humilde da minha paróquia. Não é assim, né? São Francisco Sales, ele vai falar purificação ordinária. Tanto a alma como o corpo só se faz pouco a pouco à custa de esforço e de tempo. Importante a gente lembrar disso para a gente não deixar se abater. E também a gente não perder a esperança em relação ao próximo. Monsenhor João, eu sou terciário dos Arautos, e Monsenhor João, ele faleceu há pouco, ele sempre dizia, quando as pessoas vinham se queixar de alguns irmãos do grupo, ele dizia: tem o rosário na mão, tem a arma do rosário na mão e se comunga diariamente, tem solução. Então, é ter paciência, né? É ter paciência que uma hora a graça alcança. Então, a gente precisa ter esse olhar também para com o próximo, precisa ter esse olhar em relação às pessoas, principalmente da nossa família e também do nosso apostolado, da nossa paróquia, as pessoas que a gente espera tanto que tenha uma resposta tão grande, muitas vezes a gente se decepciona. São Francisco Sales, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, que a gente se espanta, né, diante das nossas fraquezas, quando a gente cai, porque, na verdade, a gente tem uma visão muito melhor da gente do que a gente é. Que, na verdade, a gente deveria estar espantada de estar de pé. Olha que interessante. Isso é São Francisco Sales que diz. Então, ele diz que as imperfeições, as fraquezas, elas vêm a galope e saem a pé e muito a passo lento. Então, ele vem falar também que muitas vezes nos atendimentos, ele viam irmãs chorando, né, assim, se debulhando diante daquelas fraquezas, relutando muito, porque voltavam a cair. E ele dizia, é porque elas se afastam, né, da ideia, a gente se esquece da máxima dos santos, segundo o qual todos os dias devemos reiniciar a nossa aprendizagem de perfeição. Já se a gente pensar nisso, a gente não tem tanta surpresa em relação às nossas misérias. E ele vai dizer, os mais santos não são aqueles menos imperfeitos, os mais santos são os mais corajosos. E ele fala isso diante e fundamenta diante de um pensamento de São João Crisóstomo, que ele compara um soldado combatente numa guerra. Um soldado numa guerra, ele está pronto. Quando ele vai para a frente de batalha, que ele vai para a frente guerrear, ele sabe que ali ele pode ser ferido, ele pode ser machucado, ele pode cambalear, ele pode ser retirado em um determinado momento para ali ficar sendo cuidado daquela ferida até voltar ao combate de novo.
E isso, por mais ignorante que seja de guerra, que não se entenda disso, sabe que isso é algo natural. E ele diz assim: ora, só não são feridos os que nunca combateram. Os que se lançam com mais ardor contra o inimigo também são os que mais recebem os golpes do combate. Ele complementa com o pensamento de Padre Grau, que dizia, que fala no livro Manual das Almas Interiores, que as nossas faltas, a maioria delas são decorrentes da rapidez com que a gente vai, na impulsividade, resolver as coisas, mas por um ardor, com vontade de trabalhar, e a gente acaba se atropelando, né? E caindo em determinadas imperfeições, por não tomar as precauções devidas. Mas ele diz: isso, a gente não pode dizer que é melhor do que aquela alma tímida, cautelosa, que a cada passo ela pensa, repensa e acha que não vai poder, acha que não consegue, acha que vai fazer mais mal do que bem e acaba sem sair do canto. Sem sair do canto, ela simplesmente ela não produz e muitas vezes não avança, né? E é surpreendida pela morte no meio do não fazer nada. Como a gente tem aquela parábola do talento, né? Que um com medo enterra, outro com medo de não saber produzir, o outro faz isso, né? E porque aquilo que foi recebido, com tanto medo, com tanta timidez e cautela, ela não avança com ele. E aí ele repete, fundamentado em cima disso, que não são os mais santos os que cometem menos faltas, mas sim os que têm mais coragem, mais generosidade e que mais amor, né? Os que esforçam mais sobre si mesmo e não têm medo de escorregar, contanto que avancem. E isso é muito bonito, porque uma queda, São Francisco de Sales vai dizer, só poderia provocar espanto se ela acontecesse no céu, o que é impossível, que no céu ninguém vai mais pecar. Mas aqui na terra não há motivo para disto alguém se surpreender. É bom lembrar que o fato de não se surpreender com a falta cometida, ela é bem diferente de não odiar a fraqueza, odiar o pecado, de simplesmente aceitá-los. Não é isso que São Francisco Sales está dizendo. A gente já vai entrar no que ele fala da má tristeza, né? E do mau arrependimento, que é aquele que leva uma culpa, um mal-estar, que afunda aquela alma e distancia daquilo que ela é, até do próprio apostolado. Então, depois de uma queda, o que São Francisco vai dizer? Não desmorone, não caia, né? Levante-se imediatamente e lute. E aí eu vou dizer com as próprias palavras dele: quando caíres, levanta-te como uma grande serenidade, humilhando-te profundamente diante de Deus e confessando-lhe a tua miséria, mas sem te admirares da tua queda. Detesta, sim, com todas as tuas forças, as ofensas que fizestes a Deus, e depois, com grande coragem e confiança na sua misericórdia, volta ao caminho da virtude que havias abandonado. Então, no lugar do espanto, um reconhecimento da nossa fraqueza, o levantar e continuar a lutar. E São Francisco vai falar, esse é o primeiro grau da humildade, uma virtude que a gente precisa tanto para não cair junto com a queda, né? E lá na frente ele vai falar sobre o amor próprio. Então, ao ofendermos a Deus, a gente deve, sim, entristecer por ter ofendido perfeito, o ser perfeito, pelo amado ter sido ferido, né? Mas com verdadeiro arrependimento, não com a dor aflita, cheia de mágoa, de indignação, porque o verdadeiro arrependimento, como todo sentimento inspirado pelo bom espírito, ele é sempre calmo. Tem uma frasezinha que diz: o demônio pesca em águas turvas, né? E tem também lá na escritura falando, o Senhor não está na perturbação. Quando a gente tem isso, quando a gente se depara com a fragilidade, com a debilidade nossa, com do nosso irmão, ou frente mesmo a alguma dificuldade que a gente esteja passando, seja de doença, seja de relacionamento, seja financeiro, né? A gente tem dois caminhos a seguir.
tem aquele de pedir ajuda a Deus, a gente recorrer, de rezar com serenidade, apesar da dor, da preocupação, né? Muitas vezes do medo. Né? Eu vi que a coragem, eu vi essa frase, que eu acho que eu falei até naquela formação do ensino do Tratado do Desânimo, que é coragem, é avançar, não, o medo, a coragem não é a ausência do medo, né? Mas avançar com o medo. É a gente não se deixar paralisar diante de uma dificuldade, em qualquer momento, a gente avançar. Avançar com esperança, né? Baseado naquela... tudo posso naquele que me fortalece, que de todo mal nosso Senhor tira um bem. Então, nessa esperança de que eu não estou só, não estarei abandonado, eu continuo a caminhar. E como é esse verdadeiro arrependimento? Né? Esse verdadeiro arrependimento, ele é bem diferente do arrependimento da tristeza má, que se acomoda, que acomete a nossa alma quando a gente está frente a alguma dificuldade nossa ou do nosso irmão. Por quê? Porque ela é guiada pelo demônio, né? Então, ela perturba a alma, ela inquieta, ela incute temores desmedidos, ela tira o gosto da oração, ela deixa aquela alma atordoada, ela fatiga o espírito, ela impede de tirar proveitos de bons conselhos. Quando as pessoas dão bons conselhos, a gente está tão presa naquela angústia, naquele... aqui a gente diria que em Recife, no Nordeste, aquele moído dentro da alma, que a gente não consegue tirar um bom proveito de um conselho, de tomar resoluções, de escutar a Deus. A gente fica naquele turbilhão de coisas, em tudo embaçado que a gente não consegue escutar a Deus. E aí a gente também não tem coragem. Né? E por isso ele diz, recomendava insistentemente a serenidade e a paciência, principalmente para com nós mesmos, para depois também com os outros. Não nos perturbemos à vista das nossas imperfeições. Livremo-nos das precipitações e dos desassossegos, por não há nada que mais atrapalhe o passo da caminha da perfeição do que esse desassossego e essas precipitações. Então, ele faz uma comparação muito bonita, como um passarinho que cai numa rede. E esse passarinho, ao tentar se livrar da rede, ele começa a bater as asas, se debater, e se debatendo, ele vai se enroscando cada vez mais na rede, ele vai se machucando, ele vai quebrando as suas asas e vai ficando quase impossível sair daquela rede. É uma analogia muito bonita que ele faz com a situação da gente frente às nossas fraquezas, frente a momentos de tribulação ou com dificuldade também do próximo. Então ele diz e vai nos advertir, é preciso sofrer com paciência a lentidão que nós vamos nos aperfeiçoando. A obrigação de lutar por servir a Deus e de progredir no amor divino dura até a morte. Então, quais são os passos? Primeiro, paciência com as imperfeições, seja nossa, seja do nosso irmão, seja de um familiar. Né? Serenidade por ocasião da queda. Caiu, serenidade. Ninguém vai cair e ficar rindo. A queda, ela ofendeu aquele que jamais deveria ser ofendido. Ofendeu o amor, ofende o amado. Então, aquilo traz uma tristeza, mas tem que ser uma boa tristeza, uma tristeza serena, que me leve a uma mudança, a um repúdio daquele pecado e uma mudança de atitude, e não me apegar a ele. Né? Suportar os próprios defeitos com aflição tranquila e corajosa, que nos inspire um propósito firme e seguro na emenda. Lembrando que a perturbação dificulta não só a renúncia ao pecado, e também que a gente possa ter essa serenidade. E qual é o conselho que São Francisco Sales vai nos dar? Ele diz, tende paciência com todos, mas sobretudo convosco. Isto é, não vos perturbeis por causa das vossas imperfeições, mas tende sempre a coragem de vos emendar delas. Gostaria muito que não canseis de recomeçar todos os dias, porque não há melhor meio de progredir e prosseguir bem na vida espiritual do que sempre recomeçando e não passando nunca
já fiz demais, já fiz muito, jamais pensar assim. Então, a gente, esse Conselho de São Francisco Sales é uma advertência que a gente deveria ter na capa do nosso caderninho espiritual. Nunca pensar, já fiz demais.